A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro não apresentou novos embargos de declaração contra a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que já havia rejeitado o primeiro recurso referente ao acórdão que condenou o ex-chefe do Planalto a 27 anos e 3 meses de prisão em regime inicialmente fechado. O prazo para a apresentação de segundos embargos se encerrou no final desta segunda-feira. Bolsonaro está preso preventivamente na Superintendência da Polícia Federal desde a manhã de sábado, agora, após a corporação alegar necessidade de garantir a ordem pública. A defesa chegou a protocolar um primeiro embargo de declaração, posteriormente rejeitado pelos ministros do colegiado no plenário virtual. Os segundos embargos não serviriam para reverter a condenação, mas para apontar vícios remanescentes como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, que, em tese, não teriam sido sanados no julgamento anterior. Augusto Heleno, Almir Garnier e Braga Neto apresentaram os embargos dentro do prazo até às 11h59 da noite de segunda-feira. Cabe agora a Moraes decidir se encaminha o recurso para análise dos ministros ou se o considera protelatório. Com o encerramento do prazo, sem a apresentação do novo recurso, o ministro Alexandre de Moraes pode agora declarar o trânsito em julgado do processo em relação a Bolsonaro. A certidão de trânsito em julgado abre caminho para o início do cumprimento definitivo da pena imposta ao ex-presidente, que, nesse cenário, deixaria de estar preso preventivamente e passaria a cumprir a pena por condenação. Os advogados dos réus ainda podem recorrer por meio de embargos infringentes. A jurisprudência da Corte, entretanto, estabelece que esse recurso só é cabível quando houver ao menos 2 votos divergentes entre os 5 ministros da primeira turma. No julgamento do Núcleo 1, você se lembra, apenas o ministro Luiz Fux divergiu. E ele migrou para a segunda turma após o caso. Com esse cenário, a probabilidade de rejeição dos embargos infringentes é alta. Caso a defesa de Bolsonaro opte por apresentá-los, o recurso pode ser protocolado até o fim desta semana, até sexta-feira. Bolsonaro é alvo de prisão preventiva no âmbito do processo por coação, no qual o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo foram denunciados, Eduardo agora réu. O ex-presidente acabou ficando fora da acusação após entendimento do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. O ex-presidente cumpria medidas cautelares desde julho, quando passou a utilizar a tornozeleira eletrônica. Pouco depois, em 4 de agosto, teve a prisão domiciliar decretada. A preventiva foi ordenada após pedido da Polícia Federal, que apontou risco de fuga diante da vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro em frente ao condomínio do pai e, claro, por causa do derretimento da tornozeleira eletrônica. Segundo a PF, a aglomeração poderia criar condições favoráveis para uma tentativa de fuga. Com o tumulto, a polícia ia demorar para conseguir acessar o Jair Bolsonaro. A decisão de Moraes também cita a violação da tornozeleira eletrônica. Um vídeo, esse aqui, que consta nos autos, gravado por uma servidora do Centro Integrado de Monitoração Eletrônica, mostra Bolsonaro confessando ter usado um ferro de solda para queimar o dispositivo preso ao tornozelo. A tornozeleira precisou ser substituída durante a madrugada, horas antes da operação da PF. Eu vou te trazer detalhes sobre esses embargos todos que foram apresentados. Além de Jair Bolsonaro, quem não apresentou novos embargos também foi Alexandre Ramagem, que está foragido, também teve a prisão preventiva pedida pelo ministro Alexandre de Moraes. A partir do momento que se descobre que ele está nos Estados Unidos, a Polícia Federal investiga se ele saiu do país já lá na época do julgamento em setembro. Ele que teve vídeo divulgado pela mulher, recebendo as filhas no aeroporto, ele que está entre Miami e Orlando. A Polícia Federal investiga, ele segue foragido. E ele não pediu, né? A defesa dele não pediu novos recursos. E também Anderson Torres não entrou com novos recursos. O que significa o mesmo caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, todas essas defesas têm até a sexta-feira dessa semana para pedir os embargos infringentes, que não tem nenhum consenso mais dentro do Supremo Tribunal Federal, ou melhor dizendo, tem um consenso de que não cabem os embargos infringentes e que
a medida pode ser apenas protelatória, o que pode indicar que o ministro Alexandre de Moraes, hoje mesmo, na análise desses recursos ou dos não recursos que não foram apresentados, pediu o trânsito em julgado, ou seja, encerrar a fase dos recursos que as defesas apresentam e aí começar o cumprimento das penas. Quando o ministro define o cumprimento das penas, ele também define onde cada um dos condenados vai cumprir as suas penas. Essa também é uma expectativa grande de todas as defesas para saber onde que esses condenados todos vão cumprir as suas penas. Até mesmo para Alexandre Ramagem, que está foragido, também vai ter um encaminhamento para um presídio, para alguma sala de Estado Maior da Superintendência. Alguns, inclusive, pediram essa mesma situação em que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi colocado de forma preventiva a partir do inquérito do seu filho, do inquérito de Eduardo Bolsonaro, onde ele está desde sábado de manhã. Para além disso, outros pediram uma segunda rodada de embargo de declaração. Foram eles o general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, e o general Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Esses dois pediram mais uma rodada de embargos de declaração, que o ministro Alexandre de Moraes vai analisar a partir de hoje. Quem pediu diretamente o embargo infringente, ainda naquela rodada que podia pedir o embargo declaratório? A defesa do almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, não quis pedir mais uma rodada de declaração e já foi direto para o infringente. Ele aqui que foi condenado a 24 anos em regime fechado, sendo 21 anos e 6 meses em reclusão, regime fechado, e 2 anos e 6 meses de detenção, além dos 100 dias multa. O Almir Garnier, a defesa dele, já pediu diretamente os embargos infringentes. Para concluir toda essa nova rodada de embargos, tem também as defesas que pediram embargo, mais uma rodada de embargo de declaração e já pediram embargos infringentes, que foram os advogados do Walter Braga Neto, que também, assim como o ex-presidente Jair Bolsonaro, está preso preventivamente dentro desse mesmo processo. Walter Braga Neto, que foi chefe da Casa Civil do ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda presidente durante o governo do ex-presidente, e foi o vice na chapa dele lá nas eleições de 2022, quando eles começaram a elaborar o golpe de Estado, a trama golpista toda. A partir do momento em que o presidente Lula vence a eleição de Jair Bolsonaro. Então, Walter Braga Neto, que está preso preventivamente no Rio de Janeiro, já foi direto para os embargos infringentes, mas pediu também uma nova rodada de embargo de declaração. Durante a programação de hoje, dessa terça-feira, a gente pode ter, portanto, novidades em relação ao ministro Alexandre de Moraes, trazendo a definição de trânsito em julgado de diversos desses condenados ou não, deixando aí, portanto, para esses três, Jair Bolsonaro, Anderson Torres e Alexandre Ramagem, até sexta-feira, para eles colocarem mais embargos, agora o infringente, e para todos os outros, Alexandre de Moraes vai começar a fazer as análises nesse comecinho de terça-feira. Resumão feito. Vamos seguir.